Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Canalizando a Luz. Para quem não me conhece, meu nome é Débora e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas me procuraram para saber a respeito sobre a energia Vril. O que é essa grande força? O que é a energia Vril? Da onde que ela vem? Qual a finalidade dela e quem foram os seres que passaram aqui pela Terra e que fizeram grandes avanços tecnológicos com essa energia. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que essas informações elas não foram criadas na minha mente, né? Essas informações elas foram canalizadas também, mas elas foram adquiridas, né? Então, existem livros, existem muito mais livros falando sobre isso, mas aqui tem 2 livros que eu posso recomendar, que é Atlântida no Reino da Luz, volume 1, e Atlântida no Reino das Trevas, volume 2, tá? De Roger Bottini Paranhos. Isso aqui é só uma tese científica sobre tudo isso que eu vou falar. Existem várias outras, mas todas são muito específicas quando elas se tratam sobre energia frio. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre o reino de Atlântida, sobre os seres que controlam essa força hoje em dia aqui na Terra, eu queria que vocês entendessem o que é energia Vril. O Vril, ele nada mais é do que uma grande força presente em todo o universo, uma força invisível, e que se apresenta sobre vários aspectos, né? E um deles é a inversão do eixo gravitacional. Provavelmente você já deve ter assistido Star Wars, ou toda a saga Star Wars, ou sagas que lembrem Star Wars, né? Existem muito outros filmes que foram lançados que também puxam mais para esse gênero, né? Em Star Wars, tá? Existe uma grande força. E essa grande força, ela é dominada por seres tanto do bem quanto do mal, tá? Não é só pessoas super boas que conseguem dominar essa força, pessoas más também conseguem, né? Então o que acontece? Essa grande força, ela é invisível, mas ela pode ser controlada por seres que adquiriram um certo grau de evolução, uma certa sabedoria mental, intelectual. Com isso, consegue manipular para uso pessoal, né? Mas não é o objetivo usar para uso pessoal. O objetivo dessa força, né? O objetivo de Deus para com essa força, né? O objetivo do universo é que seja usado em prol do coletivo, não em prol de ambição. Se você usar para ambição, você terá o que você plantou, você terá coisas ruins. Se você usar para o bem, você terá coisas boas para retornar para você. Então, essa grande força, né, ela quase é algo que a gente não consegue explicar, porque é algo invisível, é uma energia, né, uma força. E eles usam muito na saga, né? Inclusive eles se locomovem com aquelas naves através de energia Vril. Os carros que andam a 10 centímetros do subsolo, eles são a partir daí, se locomovem por energia frio. Aquele poder que eles têm lá de erguer, como é que eu posso dizer, de manipular, assim, tipo, fazer um objeto voar. Tudo isso é manipulado por esse elemento que está no ar, o quinto elemento. Isso é física, isso não é paranoia, isso não é sobrenatural, isso é física. É o quinto elemento da matéria. Quinto elemento da matéria. Então,
Esse quinto elemento da matéria, ele já foi até comprovado, né, por um filósofo que passou. E eu já falei sobre isso num outro vídeo que eu tenho aqui no canal, né? Inclusive eu falo da ligação sobre Tesla e Maria Orsic, né? Qual era o objetivo, o plano deles com essa força, para com essa força, né? E que não era nada bom, né? Como eu disse, né? Se as pessoas têm planos bons para usar essa força, ela virá e fará coisas boas para ti. Agora, se você tem planos maléficos, planos ruins, né? Sabe o que acontece, né? Então, mais ou menos pra vocês terem uma noção. A gente não tem muito como ficar explicando o que é força, o que é energia vril. Mas o pouco que a gente pode explicar é isso. Então, qual é o objetivo de existir uma força dessa no universo? Assim como o ar serve para nós respirar, assim como o sol, a luz do sol para nos aquecer, o fogo para nos aquecer. Essa força, ela serve também para nos ajudar. Ela pode ser usada como combustível, como eu falei, ela pode ser usada como uma tecnologia de manipulação de objetos, né? Não sei muito, né? Quem saberia dizer mais isso seriam os seres de Atlântida, que é o que a gente vai falar agora sobre eles. Os seres de Atlântida, então, eles descobriram, né? Eles usavam, eles estudavam muito essa força. E eles usavam essa força muito para o bem, né? Até que chegou um determinado momento que algumas pessoas, as pessoas que viviam nessa civilização, descobriram essa força e descobriram que podiam manipular com a mente essa força, né? E com isso, começaram a usar isso para seu benefício próprio, ambição. Mas existe a ambição boa e a ambição ruim, né? A ambição versus vaidade. E aí, com o tempo, as coisas começaram a perder o controle lá no reino de Atlântida, né? Começou a acontecer mortes, catástrofes, né? Porque tu imagina assim, ó, vamos pensar. Se o ser humano total tivesse convicção dessa força e começasse a ter o poder sobre isso. Imagina tu ter o poder de mover um objeto com a mente, usando a própria gravidade para fazer isso. Já pensou? Tu já pensou se tu pode pegar e se locomover teu corpo, né? Flutuar usando essa força, manipulando com a mente essa força, né? Isso é física, existe, isso é comprovado. Realmente é possível a gente flutuar usando essa força. Porque as pessoas, elas precisam de uma explicação científica, né? Infelizmente, a gente não acredita em nada que não venha da ciência, né? Bom, então, essas pessoas, então, descobriram essa grande força, descobriram esse poder que está dentro de nós, né? E ao mesmo tempo está ao nosso redor. E começaram a criar catástrofes, né? Eu acho que o ser humano, se descobrisse isso do jeito que é ganancioso, não é nem ambição, eu errei na palavra, é ganância mesmo. Do jeito que é ganancioso, imagina o caos que sairia, né? Não quero nem imaginar. E aí, então, aconteceu catástrofes naturais, né? Devido à grande frequência, o grande padrão vibracional negativo que se instalou lá no reino de Atlântida, né? As pessoas mesmo, elas começaram a vibrar, né? Baixo, vibrar num estado muito baixo, e isso fez com que a cidade de Atlântida, o reino de Atlântida, caísse. Então, é por isso que essa grande energia, ela é ocultada da humanidade. Porém, lá depois da queda de Atlântida, alguns seres que estavam no reino de Atlântida, que eram muito evoluídos, eles migraram e reencarnaram como faraós lá no tempo de Egito, tá? Onde já existia uns seres que já moravam
e que já existiam, né? Já existiam seres humanos, tá? Primitivos, seres humanos primitivos, que não raciocinavam, que não pensavam, que não tinham o nosso mental que nós temos hoje, né? Os seres primitivos. Então eles reencarnaram lá como seres muito evoluídos, por isso que se tornaram faraós, por isso que se tornaram Cleópatra é boa, né? Cleópatra, por isso que se tornaram, tipo, hoje pessoas seres que entraram na história, né? Bem lembrados, né? Na história. Foram esses seres que vieram da Atlântida, né? Eles tinham muito conhecimento e eles tinham uma luz muito grande, porque eles eram evoluídos, né? Então eles acabaram reencarnando como reis, como líderes, enfim. E aí as pessoas primitivas viam eles, enxergavam eles dessa forma, enxergavam eles com esse brilho que eles têm, naturalmente, né? Porque eles eram seres evoluídos, que migraram para um reino mais primitivo. E, enfim, então lá no tempo dos faraós, eles usavam essa energia também. Inclusive, eles construíram as pirâmides com a energia vril. E eles canalizavam essa energia dentro das pirâmides para usar, para fazer tecnologias, para fazer magias. Enfim, é por isso que eles são assim lembrados como seres muito místicos, endeusados, né? Porque eles tinham realmente um poder. O poder que eles tinham nas mãos era a energia vril. Era o vril. Então, por isso que eles ficaram para a história, né? E por isso que eles realmente têm tantas histórias deles com rituais, com magias e tudo mais, né? Uma das coisas que os faraós, que o povo egípcio tentava fazer com a energia vril era a idade prolongada, né? Manter a juventude. Eles queriam manter a juventude, então eles tentavam fazer magias, usar essa força para se manter jovens. As Cleópatras queriam se manter mais bonitas, mais jovens, então elas usavam essa força para isso. E eles também queriam a vida após a morte ali, eles não queriam morrer. Então eles tentavam usar, estudavam e tentavam criar maneiras, tecnologias com essa força para viver após a morte, né? Então, um dos motivos deles fazerem aquelas tumbas grandes, magníficas, que eles faziam todas esculpidas, né? Era para que eles ficassem ali, né? E futuramente eles pudessem renascer daquela tumba, né? Então, eles queriam usar a energia vril para isso. E, aleluia, eles não conseguiram, né? Concluir com êxito esse experimento, né? Imagina que loucura, né? A gente tá aqui hoje, daqui a pouco renasce da tumba ali uma Cleópatra, né? Isso é sinistro, né? Então, não deu certo, né? Porque eles não tinham ainda uma evolução, por mais que muitos vieram de Atlântida, esses que vieram de Atlântida, eles não tiveram essa chance de usar a força vril aqui do jeito que eles queriam usar, né? Sempre que eles tentavam usar a força vril para o mal, acontecia alguma coisa e eles reencarnavam de novo em outro padrão vibracional, um padrão sempre mais baixo, né? Eles estavam lá no ápice, né? E eles foram de Atlântida para o Egito. Do Egito eles foram para a civilização normal, que somos nós, e cada vez eles vão indo mais, né? Vão baixando, digamos assim, mas na verdade eles estão evoluindo, né? Eles precisaram baixar o padrão vibracional deles para que eles evoluíssem, tá? Hoje Atlântida se encontra onde fica o Triângulo das Bermudas, né? É por isso que existem muitos casos de pessoas que passam por ali de navio que somem, né? Porque o barco tem um redemoinho ali que puxa as pessoas para baixo, né? Então a energia vril passou pelos Atlantes, passou pelo Egito, né? E lá na Segunda Guerra Mundial passou também pelos nazistas,
né? Inclusive o Adolf Hitler, não sei se eu posso falar aqui essa palavra, mas vou falar. Ele tinha conhecimento sobre essa força, ele tinha conhecimento sobre energia Vril e ele criou uma sociedade secreta chamada Vril, justamente para ter controle sobre a quinta força, né? Então, aí eu conto melhor sobre isso no outro vídeo que eu tenho aqui no canal, né? Explicando sobre tudo que aconteceu, inclusive Tesla, né? E eles foram nada mais, nada menos de meramente objetos, instrumentos de outros seres que queriam dominar a Terra, digamos assim, né? Então eles precisariam de seres humanos para dominar a Terra, né? Então, é mais ou menos assim, ó, eu te ofereço poder, eu te ofereço fama e você me oferece essas almas aí para ser escravas da minha mente, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles tentaram criar essa sociedade, porém não deu certo, né? Eles não conseguiram ter o domínio sobre a energia Vril. Aleluia, mais uma vez, né? Porque não estamos preparados para ter domínio da energia Vril, né? O conhecimento a gente pode ter sim, só que a força e o domínio ainda não, né? A gente pode ver pelas próprias redes sociais, pela mídia, como a gente está numa sociedade decadente, né? Está, na verdade, acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no tempo de Atlântida, né? Estamos passando por um padrão vibracional e por uma história, um ciclo muito parecido com o que aconteceu lá, né? Então, só que o contrário é que nós estamos um passo à frente do que eles. Eles eram seres muito altamente evoluídos, né? Só que hoje, o processo que está acontecendo na Terra é um pouco diferente do processo que aconteceu naquela época. Hoje, o processo que está acontecendo é uma ascensão de muitas almas de luz, muitos seres de luz aqui na Terra. Então, para justamente a Terra equilibrar novamente, né? Porque a Terra está fazendo isso aqui, ó. Então, está encarnando esses seres para a Terra, ela se manter, né? Senão a Terra ela entra em extinção. Do jeito que tá as coisas, ela corre o risco de entrar em extinção. Inclusive no ano de 2012, dia 21 de dezembro de 2012, nós começamos esse ciclo. E estamos nesse processo, e esse processo vai se estender aí por mais ou menos uns 200 anos, né? Uns 200 anos, um ciclo, mas o fechamento mesmo vai para 2000 anos, né? Então temos muito ainda processo pela frente. Eu espero que vocês tenham entendido de onde que vem essa força. E também espero que vocês tenham entendido o que foi os seres de Atlântida, né? O que foi essa passagem dessa civilização aqui na Terra.